Boa tarde. Mateus, capítulo 14, versículo 33, nos diz: E os que estavam no barco disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Essa passagem, ela é tremenda, porque mostra o grande poder que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. A Bíblia fala que ele sentiu necessidade de sair e ir para um local onde ele pudesse estar sozinho para orar. Isso já mostra para nós que Jesus orava. E infelizmente hoje, muitas pessoas não querem saber de orar, não querem saber falar com Jesus, não querem saber de buscar de Jesus respostas para seus problemas, suas dificuldades, sendo que até Jesus sentia necessidade de ir para um canto para falar com o Pai. E a Bíblia fala que ele foi para aquele lugar orar e os discípulos foram na frente num barco para outra banda do mar. E acontece uma coisa interessante. A Bíblia fala que veio um grande temporal sobre este mar e o barco estava ali, estava passando por dificuldade, quase tombando aquele barco e o povo estava desesperado. E aí, de repente, Jesus vai caminhando por sobre as águas. Olha que coisa profunda. Jesus tem domínio sobre as águas. E ele começou a caminhar como se fosse uma terra, normalmente. E de repente, aqueles discípulos que estavam desorientados, apavorados, com aquela tempestade, correndo o risco de naufragarem, estavam perdidos, desorientados. O que acontece? Eles olham para Jesus e não reconhecem Jesus. Eles acham que Jesus era um fantasma. E muitas das vezes nós estamos assim. Na hora dos nossos problemas, nós não reconhecemos o nosso Jesus. Na hora da nossa dificuldade, nós pensamos, mas será que Jesus está conosco? Jesus está conosco a todo tempo, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. É nós que distanciamos do Senhor Jesus. É nós que não conhecemos o Senhor Jesus. E eu acho tão interessante que Jesus caminhando ali, aquele povo com medo, achando que Jesus era um fantasma. E de repente, o Senhor diz, não temas, sou eu. E Pedro fala, se és tu, permita que eu vá também andar por sobre as águas. E o Senhor disse, então vem. Olha a ousadia de Pedro. Ele teve a coragem de pedir ao Senhor, também eu quero isso, eu quero experimentar esse caminhar em cima das águas, que eu imagino que deve ser maravilhoso. E de repente Pedro, ele começa a caminhar por sobre as águas. Ele começa a fazer o mesmo que Jesus estava fazendo. Mas a Bíblia fala que de repente ele começou a observar a força do vento. E é isso que acontece conosco. Nós observamos a força do problema, a força da tempestade, a força da luta que sobrevém. E aí nós começamos a fazer igual Pedro. Porque na hora que Pedro começou a observar a força do vento, ele começou a afundar. E quando nós começamos a observar somente a força do vento, e esquecemos o poder que Jesus tem sobre o vento, sobre a tempestade, seja o que for, nós também começamos a afundar. Na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. E aí Jesus, que é misericordioso, ele vai, Pedro, pede socorro para o Senhor, e Jesus pega Pedro pela mão e ergue ele. E Pedro teve a oportunidade de sair dali. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E o Senhor deu uma ordem para aquela tempestade que se acalmasse, para aquele vento que se acalmasse. E imediatamente tudo voltou ao normal, tudo acalmou. Muitas das vezes vem uma tempestade na nossa vida, é para nos testar. Talvez aquela tempestade acontecendo naquele barco, para testar aqueles discípulos, como que eles estavam, o tamanho da fé que eles tinham, como eles estavam vivendo. E muitas vezes vem problema na nossa vida, vem dificuldade, vem luta, vem dor, vem enfermidade. Mas não quer dizer que o Senhor não está conosco, não. Ele está nos olhando, Ele está conosco no barco. E se Ele está no barco, nós não precisamos nos preocupar. Ele pode balançar para um lado, para o outro, não precisamos nos preocupar. Porque Ele não vai nos deixar afundar. Na hora que Ele vê que nós começarmos a afundar, o que Ele vai fazer? Ele vai estender as mãos e vai nos pegar com a sua mão forte e vai nos dar vitória. Então eu quero deixar para você nessa tarde, não se preocupa com esse problema que você está passando. Talvez agora você está desesperado, desorientado, sem saber o que fazer para resolver tal coisa na sua vida. Mas eu quero te apresentar esse Jesus. Esse Jesus que tem domínio sobre as águas, sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. Eu quero
quero te apresentar a Ele, porque Ele é maravilhoso. E Ele está querendo segurar nas tuas mãos, Ele está querendo te levantar, te colocar de pé e dizer, eu sou contigo, não temas, homem de pouca fé. Por que você está duvidando? Da mesma forma que Ele falou para Pedro, por que duvidaste? Por que você duvida do poder de Deus? Por que você duvida que o Senhor pode fazer na sua vida? Ele pode e Ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará para você. Eu tenho certeza que o nosso Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente.